Bom, então, boa tarde a todos, né? Eu sou Verena, né? Sou médica nefrologista, trabalho na coordenação de rede de apoio especializado na CESAB, na assessoria técnica em nefrologia. E Gleides, que trabalha no Telesaúde, me pediu uma orientação em relação às fases iniciais da doença renal crônica, para eu passar para vocês, para ver se consigo dar um suporte. Inicialmente, eu preparei uma aulinha que é bem didática, assim, conforme o estágio em que o paciente se encontra, a orientação sobre o que fazer, né? Quais exames solicitar, quando retornar, tudo direitinho. Acho que pode ser que ajude um pouco. Alguns casos, Gleides me passou uns questionamentos, né, do pessoal do Telesaúde, e alguns casos, assim, não vão ser contemplados na apresentação, porque são casos muito específicos, mas eu, inclusive, coloquei 5 exemplos, e os 2 exemplos eu coloquei casos diferentes, mas como que a gente orientaria, para ver se facilita. E desde já me coloco à disposição também para o que vocês precisarem, que eu sei que não deve ser fácil estar lá na atenção básica, com um monte de coisas, às vezes, meio complicadas e complexas para resolver, né? Mas a gente pode começar aí a apresentação, a Deilda vai passar os slides, e aí a gente vai, se quiserem interromper também. Então, o objetivo, como eu falei para vocês, né, é orientar, dar um suporte às equipes multiprofissionais aí das unidades básicas, né, de saúde, referente a esse cuidado assistencial das pessoas com DRC no estágio precoce, né? Porque a partir do estágio 4, a gente vai abordar aqui até o estágio 3B. A partir do estágio 4, o paciente realmente vai precisar de acompanhamento com o nefrologista. Mas pode ser um paciente que, ainda indo ao nefrologista, ele mantém o seu vínculo com a unidade básica de saúde. E aí a gente também vai precisar, talvez, dar um matriciamento, algum suporte em relação a isso. Mas vamos focar mais nas partes mais iniciais mesmo, tá? Nos estágios mais iniciais. Então, eu peguei como objetivo, né? A gente tem como base, é o que todo nefrologista usa, inclusive nas clínicas, a diretriz terapêutica do Ministério da Saúde, né? Que contou com a colaboração da equipe da Sociedade Brasileira de Nefrologia, dos médicos, da equipe de enfermagem, né, e da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, né? Então, é um documento que está todo embasado e que eu coloquei aí para vocês também. Eu não sei se vai aparecer agora nesse diapositivo, acho que no próximo. Tem dizendo, se vocês quiserem acessar o documento completo, mas pode passar. Pronto. Então, o importante para vocês que estão assim na linha de frente é detectar quais são os indivíduos que estão sob risco de desenvolver a doença renal crônica, né? Porque o objetivo da gente é realmente o diagnóstico precoce. Porque uma vez que a gente diagnostica precocemente, a gente consegue atuar em algumas áreas para a prevenção da progressão dessa doença renal. Que é importante a gente saber que quanto mais progride, mais chances tem de progredir para o estágio final em hemodiálise, diálise peritoneal e transplante. Então, quanto mais cedo a gente atuar, melhor. E, antes de qualquer coisa, saber qual é a população que está sob risco, que está exposta e que pode vir a desenvolver doença renal, que a gente já sabe, já está cansado de saber, né? Que é diabetes, hipertensão, pacientes idosos, obesidade, histórico de doença de aparelho circulatório, doença coronariana, acidente vascular cerebral, história de doença renal crônica na família, pacientes tabagistas e pacientes que usaram agentes nefrotóxicos, por exemplo, pacientes que fizeram quimioterapia e tal. Então, são esses pacientes expostos que podem vir a desenvolver. Então, nesses pacientes, a gente já vai ter uma atenção maior, por exemplo, ao sumário de urina, a creatina, que são pacientes que precisam da detecção precoce. E vocês vão ver, como eu vou falar mais adiante, que nem sempre o diagnóstico de insuficiência renal é dado com aumento da creatinina, né? Porque a gente tem, às vezes, insuficiência renal, um estágio bem precoce, onde você tem uma alteração de sumário de urina, uma alteração, às vezes, de um exame de imagem com creatinina normal. Então, é isso aqui que a gente quer focar, porque é esse paciente que a gente pode impedir que lá na frente ele vá evoluir com a falência, né, renal. Não sempre impedir, mas pelo menos retardar essa progressão. Pode passar. Então, quais são os marcadores, né, de prognóstico ruim? Isso é uma coisa tão simples, mas que é tão importante a gente saber mesmo. Que são os níveis pressóricos mal controlados, pacientes diabéticos que estão mal controlados, colesterol,
Os estágios da DRC, como eu falei para vocês, quanto mais avançado, mais rápida a progressão. Então, se ele está bem no iniciozinho da doença renal, ele pode levar anos naquilo ali e talvez até nunca chegar ao estágio final, a diálise. Mas se é um paciente que já chega para você com creatina de 3, um clearance de 20, de 15, ele provavelmente vai entrar rápido em diálise, né? Então, a ideia é permitir o mínimo possível que progrida. A presença de albuminúria também, né? Porque a albuminúria por si só, ela causa lesão renal. O tabagismo e o uso de agente nefrotóxico, como eu falei para vocês, quimioterapia, contraste, anti-inflamatórios, tudo isso. Pode passar. Bom, então aqui é só um link que eu coloquei para vocês do Ministério da Saúde, que fala de alguns agentes que podem ser nefrotóxicos, né? E nesse aí também acho que ele fala, se não me engano, do ajuste, né, para pacientes com doença renal mais avançada, o ajuste da medicação, de acordo com a função renal. Pode passar. Bom, então, os parâmetros utilizados para a gente diagnosticar. Como é que eu sei que meu paciente tem doença renal crônica fora a creatinina, né? Porque o paciente que chega para vocês com a creatina de 2,5 já sabe que tem doença renal. Mas o que tem a creatina normal? A gente usa taxa de filtração glomerular, né? Isso aí é fácil, a gente tem várias calculadoras e temos também no próprio site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a gente bota assim, calcular a taxa de filtração glomerular. Então, isso é uma coisa que vocês conseguem fazer e acessar rapidamente no computador, só com a idade do paciente mesmo, a creatinina, né? Existem 3 fórmulas, que eu vou até falar mais adiante, mas vou ser mais superficial nisso aí, porque eu acho que isso é mais para o especialista mesmo, né? Então, para ter doença renal crônica, ele tem que ter uma taxa de filtração glomerular alterada, ou seja, o rim dele está filtrando menos, mesmo que a creatina seja normal, e o paciente tem que apresentar isso por pelo menos 3 meses consecutivos, né? Uma taxa abaixo de 60 ml por minuto. Ou que se ele tiver uma taxa normal ou próxima do normal, mas que tem algum dano, como eu falei para vocês, uma microalbuminúria, um rim policístico, hidronefrose, né? Alguma alteração de biópsia, por exemplo, é um paciente que tem glomerulopatia, ele tem proteinúria, ele tem hematúria, mas ele tem a creatina normal e a taxa de filtração glomerular normal. Mas por ele estar filtrando normal, mas ele tem uma insuficiência renal, ele tem um dano renal e esse paciente também tem chance de lá na frente evoluir com perda da função renal. Então, isso é importante a gente detectar para que a gente não fique só preso na creatinina, né? Isso aí eu acho que todo mundo já sabe, mas sempre é bom a gente ressaltar, porque às vezes a gente vai checando os exames de laboratório e vê assim, creatinina normal, aí passa. E aí você não vê ali um sumário de urina que está com a proteinúria, que já se repetiu em 3, 4 exames, uma hematúria, e aquilo ali precisa de uma atenção especial, porque lá na frente o paciente evolui com doença renal e a gente, quando vai ver, às vezes não viu aquela hematúria que está ali há não sei quanto tempo, aquela proteinúria que já se repetiu em 4 sumários. Então, é isso mais importante assim, que eu gostaria de chamar a atenção mesmo. Pode passar. Então, esses são os cálculos, né? A gente tem o MDRD, né? E o CKDEP. O CKDEP é usado mais para idosos. Nessa diretriz, eles sugerem que a gente use o MDRD e o CKDEP, mas na prática da nefrologia, na prática clínica, a gente usa muito o Cockcroft-Gault, né? Que é um cálculo mais simples de se fazer, que você não precisa de albumina, só com a idade e o nível de creatinina você consegue fazer, e como eu falei, qualquer Google que a gente der, que a gente bote, a gente consegue fazer esse cálculo e dar uma estimativa até relativamente fidedigna da taxa de filtração glomerular. A melhor forma de você fazer mesmo, de você medir a taxa, é fazendo a coleta da urina de 24 horas, para ver quanto é que esse rim do paciente está filtrando. Mas até sobre isso também, se vocês tiverem curiosidade, depois eu oriento para vocês como é essa coleta, porque a maneira como coleta faz toda a diferença no resultado tanto da proteinúria de 24 horas quanto da taxa de filtração glomerular, né? Então, outro parâmetro utilizado, como eu falei para vocês, taxa de filtração normal, creatina normal, mas sumário de urina alterado, né? A relação albumina-creatinina, numa amostra de urina isolada, a gente tem a relação albuminúria-creatinúria, que é albumina urinária e creatina urinária, um normal abaixo de 30, microalbuminúria de 30 a 300, e maior que 300 a gente já considera proteinúria, né? Então, de 30 a 300 já é lesão renal, já é um paciente com insuficiência renal, mesmo que ele tenha a creatina normal. E os exames de imagem também, que pode dar, evidenciar alterações, como eu falei para vocês, hidronefrose, doença renal policística, uma estenose de artéria renal, enfim, qualquer outra alteração, mesmo que a creatinina esteja
nos parâmetros normais. Pode passar. E aí a classificação dos estágios da DRC, né? Apesar pode parecer bobagem, pode parecer muita coisa de nefrologista, mas isso aí vai fazer toda a diferença. Eu sugiro que vocês, quando atendam o paciente, lancem mão do cálculo da taxa de filtração glomerular, né? Como eu falei para vocês, que essa taxa é fácil de você achar em qualquer site, né? Na SBN tem, mas qualquer aplicativo a gente acha fácil, pode calcular até na mão mesmo, né? E a partir daí a gente vai saber, porque toda a orientação que eu fiz aqui na apresentação foi com base no estágio em que o paciente se encontra. E, como eu falei, os estágios iniciais, que é até o terceiro, né, o 3A e 3B, até o 3B, vocês podem acompanhar aí mesmo na própria UBS. Não precisa encaminhar para o nefrologista, não, né? Quando ele chega no estágio 4 e 5, que já precisa. Então, tá aí a classificação, certo? Pode passar. Bom, então aí agora a gente vai falar do manejo clínico de cada estágio. Mas antes de começar, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu não sei se deixa a pergunta para o final, né, Adeilton? É melhor porque você tem o seu raciocínio, né? E aí, quem tiver dúvidas, vai colocando no chat. Certo. Pode ser? Pode ser, sim. A apresentação é relativamente rápida, eu não vou ficar lendo coisa por coisa para não ficar cansativo. É melhor que a gente vá levando para a prática clínica, né, de vocês. Mas, enfim, então, o estágio 1 é aquele paciente que ele tem uma taxa de filtração glomerular normal, mas você tem alguma alteração no exame de urina ou exame de imagem, né? Você tem uma proteinúria, hematúria, uma alteração no exame de imagem. Esses pacientes, como eu falei, vão ser acompanhados na unidade básica de saúde mesmo. A gente vai tratar todos os fatores de riscos modificáveis de progressão da DRC, isso não só para esse estágio, mas para todos os estágios, né? Controle de glicemia, de pressão, colesterol, obesidade, ter todo o controle das doenças cardiovasculares, estimular o abandono do tabagismo, adequar todo o estilo de vida do paciente, né? Atualizar o cartão vacinal, né? Vocês vão ver que isso lá na frente é bem importante, porque, inclusive, o paciente precisa das sorologias para que ele entre em diálise, para que ele faça transplante. Então, é importante que o paciente tenha seu cartão vacinal atualizado. Estimular a redução da ingestão de sódio, né? Ele preconiza como 2 gramas dia, que é correspondente a 5 gramas, né, de cloreto de sódio. Eu acho que não precisa ser tão rigoroso assim, isso é só estimular que diminua mesmo, né? Às vezes a gente orienta assim que o paciente faça a comida e bote o sal um pouquinho depois, em vez de já cozinhar com sal, porque você acaba botando mais sal. Enfim, o pessoal da nutrição também pode dar um suporte nisso aí. Estimular a atividade física, desde que o paciente, né, tenha condições de fazer. Eles orientam a caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana, para manter o IMC baixo, né, contra a obesidade mesmo. E aqui, uma das coisas que é importante também a gente saber, porque sempre recebo essa pergunta, quanto é que eu devo manter a pressão desse paciente? Então, aqui a gente coloca em cada estágio quanto é a pressão. No geral, é isso aí que está no estágio 1. Pacientes não diabéticos e que não possuem microalbuminúria, você pode manter a pressão arterial em torno de 140 por 90, né? Até 140 por 90. Lógico, quanto mais baixo, melhor. E quanto mais baixo, melhor assim, né? Relativamente, desde que não seja uma hipotensão. E pacientes diabéticos ou que tenham microalbuminúria, a pressão deve ser mantida inferior ou igual a 130 por 80. Certo? A gente tem que manter também uma hemoglobina glicada em torno de 7, né? O objetivo é o alvo para todos. Lembrando que os pacientes diabéticos e que tenham microalbuminúria devem utilizar IECA ou BRA, né? Que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina, o captopril, enalapril, lisinopril, e o BRA, que é o losartan, ou mesartana, que a gente vê muito usando na prática clínica, né? E esse vai ser o acompanhamento desse paciente. E quando é que a gente vai encaminhar esse paciente para o nefrologista? Se por acaso ele apresentar uma relação albumina-creatinina, né? Uma albuminúria creatinúria maior do que 1 grama por grama, né? Se ele não for diabético, se for diabético, pode ser que ele tenha proteinúria secundária diabetes. Ou então, se quando a gente introduzir o lisinopril, o captopril, o losartan, ele apresentar uma perda de 30% da taxa de filtração glomerular. Então, esse paciente ele precisa ir para o nefrologista, que às vezes é um paciente que tem uma estenose de artéria renal,
e que está ali no limite, você introduz o inibidor o inibidor de enzima de conversão da angiotensina, e aí esse paciente piora a função renal. É um paciente que precisa ir para investigação, porque talvez ele tenha uma estenose e precise colocar stent, enfim, precisa ser abordado. Pode passar. O manejo do estágio 2, eu até grifei em vermelho nos próximos diapositivos, justamente para não ficar repetitivo, porque é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que no estágio 2, ele já orienta que você deve realizar essa taxa de filtração glomerular, o sumário e a relação albina-creatina anualmente. No estágio 1, ele não dá essa orientação de quando deve ser, né? Mas eu sugiro que seja anual também, se o paciente está classificado como estágio 1. As demais orientações são as mesmas, né? Controle de níveis pressóricos para diabéticos, para não diabéticos, e quando encaminhar para o nefrologista também a mesma coisa. Pode passar para o estágio 3. A gente tem 3A e 3B, que também é acompanhado nas UBS, né? Aí já muda um pouco, porque no estágio 3A a gente já acrescenta a dosagem do potássio anualmente, né? No estágio 2 a gente já não dosa potássio, mas aqui a gente já dosa, porque aqui a função renal já cai de uma forma que ele já pode começar a apresentar algum nível de retenção de potássio. Tá? A gente começa a dosar o fósforo, o PTH, porque aqui já pode começar a apresentar distúrbio mineral ósseo, né? Então, a gente já pede isso aí. É anual também essa dosagem, mas pode ser até semestral, se o paciente já apresentar a microalbuminúria, que é um paciente que tem um risco maior de evoluir com progressão de insuficiência renal mais rápido, né? Realizar a sorologia de hepatite B no início logo do acompanhamento, já no estágio 3A. Mais para frente vocês vão ver que outras sorologias também, tá? E no estágio 3A a gente já precisa corrigir as doses dos medicamentos, dos antibióticos, antivirais, alguns medicamentos de acordo com a taxa de filtração glomerular, porque esse paciente já não filtra tão bem e a gente já começa a ver que podemos ter efeitos colaterais de medicações, porque as medicações se acumulam. Um dos exemplos, por exemplo, que eu vejo muito é uma medicação que usa muito, né, no sistema. Atualmente, eu não estou trabalhando assim na parte assistencial do SUS. Então, eu não sei como é que está, mas eu lembro, assim, na minha época de residência, se usava muito a amoxicilina, por exemplo, né, a amoxicilina clavulanato, que é o clavulin. E essa medicação precisa de ajuste. E eu não via ninguém ajustar, né? Porque o paciente, às vezes, com estágio 3A, ele tem uma creatina de 1,7, ele não tem uma creatina tão alta. Então, o pessoal passava e pronto, e tem que ser ajustado, né? Naquele link que eu coloquei aí para vocês, tem até, eu acho, eu vou até conferir depois, tem dizendo o ajuste, quais drogas que precisam de ajuste. Então, isso é importante, tá? E só aproveitando aqui a oportunidade também, antibiótico, no primeiro dia a gente pode fazer a dose cheia no antibiótico, né, a dose plena, e a partir do segundo dia de uso que a gente ajusta. Não são todos os antibióticos que ajustamos, mas alguns a gente ajusta. Eu sugiro que os que vocês têm o hábito mais de usar, que sempre esteja atento na bula qual o ajuste que deve ser feito, né, para cada caso, cada estágio da DRC. Então, acho que aqui é mais ou menos igual às demais orientações. Vamos para o 3B. Então, no 3B, o que muda é que a gente começa a solicitar a taxa de filtração, o sumário de urina, a relação albumina-creatinina e a dosagem de potássio semestralmente, né? No 3A a gente solicitava anualmente, aqui já é semestralmente. A gente inclui aqui a avaliação de cálcio também, que não estava antes, e das proteínas totais e frações, né? Para ver albumina, para ver nutrição. Nesse estágio aí, o paciente já pode começar a evoluir com inflamação sistêmica secundária à doença renal crônica e já apresentar alguns sinais de desnutrição, perda de proteína por outras causas também. Então, já é importante a gente ver isso aí. E a gente começa a observar a anemia também, né? Porque à medida que a função renal vai caindo, a gente vai caindo na produção de eritropoetina. E esses pacientes começam realmente a fazer anemia. Então, se esse paciente tiver alguma anemia, a gente já tem que tratar, né? Muitas vezes, dependendo, existe um protocolo de diretrizes para anemia. E aí a gente tem que seguir também esse protocolo, né? Então, realizar a partir daí, né, a avaliação de hematócrito, hemoglobina, ferritina e índice de saturação de transferrina, porque a partir disso que a gente vai ver quando a gente vai precisar repor ferro, repor eritropoetina. Geralmente, nesses estágios iniciais, a gente não repõe muito, mas, assim, já começa a cair isso, a gente já começa a ficar de olho para poder repor. E fazer orientação também dietética, certo?
Então, fora isso, o que muda aqui é que no estágio 3B, você já vai encaminhar o paciente ao nefrologista se ele tiver com uma relação albumina-creatinina acima de 300, que antes a gente enviava acima de 1 grama, né? Mas agora, acima de 300, a gente já vai enviar. Eu estou vendo aí que muita gente está perguntando sobre se a gente vai disponibilizar isso, né? Eu conversei com o Gleide que eu colocaria essa aulinha até no site do Telesaúde, tentar até fazer de uma forma mais didática possível para que vocês assim atendam o paciente. Esse paciente está em estado 3B. Quanto eu devo manter a pressão? Quanto eu devo manter a glicemia? Quando é que eu mando para o nefrologista? Que exame eu devo pedir? Eu vou tentar deixar isso de uma forma bem prática para vocês. Né? Eu estou vendo a Thaís falando aí, porque eu sei que o que vocês querem é praticidade mesmo, né? A gente quer tipo protocolo, né, Thaís? Para facilitar o atendimento, agilizar e até dar essa segurança, né? Isso aí eu vou tentar fazer para vocês. Eu já comecei com Ladies, a gente vai tentar deixar disponível de forma o mais didática possível. Pode passar. Os próximos não são com vocês, é o estágio 4 e 5, né? Eu coloquei ali, caso vocês tenham algum paciente, como eu falei, às vezes é um paciente renal crônico que está com nefrologista, mas que vai para vocês porque faz parte da saúde da família e está em acompanhamento e tal. Então, é importante que vocês saibam assim, quais os exames que estão solicitados semestralmente, né? Que você tem que realizar o anti-HBS anualmente, tem essa orientação já do controle de proteína, que antes não tinha. Isso aí é um tema até meio controverso, que eu não gosto de entrar muito, eu acho que as nutricionistas, né? Os nutricionistas sabem abordar melhor do que eu esse tema aí. Mas, assim, já é sugerido que a gente tenha um controle um pouquinho do consumo de proteína, desde que também não deixe o paciente desnutrir, né? Porque aí é que está o perigo. Enfim, e o estágio 4 e 5, não D e 5D também, todos em acompanhamento pelo nefrologista mesmo. Lembrando que quando a gente começa a ter um paciente com um clearance assim, de 20, de 15, a gente já tem que realmente, isso aí é o nefrologista que faz realmente, geralmente, eles já enviam o paciente para avaliação de confecção de fístula, se a opção dele for fazer hemodiálise, ou implante de cateter de Tinkoff, se for diálise peritoneal. Alguns casos também transplante. A gente tem o transplante preventivo, que fazemos antes mesmo do paciente precisar de diálise, né? Que é uma maravilha, né? O paciente não ir para diálise e fazer transplante. Isso seria, eu acho, que o ideal. Apesar de que é importante lembrar que nenhum desses tratamentos são tratamentos definitivos, né? São tratamentos de suporte. O próprio transplante não é a cura, né? O transplante ele tem um tempo de vida. O paciente muitas vezes volta, né? Tem falência de transplante e depois volta. Lógico que tem pacientes que ficam 30, 40 anos, mas muitos pacientes com 10 anos voltam para diálise e precisam transplantar de novo. Então, o ideal é que a gente faça o máximo para que esse paciente diabético, hipertenso, renal crônico, não evolua nos seus estágios da doença renal crônica, né? Porque uma vez que evolui, ele não sai mais daquilo, não tem cura, né? E o transplante não é a cura. Isso é importante também que a gente tenha bem em mente. O transplante é um tratamento. Próximo. Eu acho que o próximo já são os exemplos que eu botei. Não, então, isso aí é só um fluxogramazinho de avaliação, o que deve ser feito e tal, mas, enfim, isso aí acho que dá para vocês olharem com calma depois, pode passar. E aqui são exemplos de caso. Gleides me mandou, eu acho que umas 5 folhas. Meu Deus, acho que foi 50 perguntas. Eu não consegui dar conta, gente. Eu peço desculpas a vocês, mas assim, eu tô com uma vida bem corrida ultimamente. E eu falei para ela, Gleides, eu vou separar uns 5 casos aqui, os 5 primeiros que você me mandou aqui, mais recentes, só para a gente discutir, mais ou menos, para mostrar para o pessoal como eu orientaria, né? Não sei se eu conseguiria ajudar em todos, mas pelo menos dar alguma orientação, uma opinião, né, de especialista, acho que já ajuda em alguma coisa. Então, o primeiro caso é um paciente de 67 anos, uma paciente feminina, menopausada, né, aos 53 anos, ela está apresentando uma hematúria microscópica, né, em 2 sumários de urina. Esse sumário aí eu copiei e colei do que tinha lá mesmo. Então, estava dessa forma, né, 200 eritrócitos, hemácias 1 a 2 por campo, e no mês 7, ele tinha 7 a 8 hemácias por campo. É um paciente que não tem nenhum sintoma urinário, do abdominal, febre, nada. Exame físico dito normal, ultrassom de vias urinárias normais e transvaginal também normal, né? Não tinha nada de alterado. Então, assim, qual a conduta que eu sugiro para esse paciente?
Primeiro, eu vi aqui, não vi exames laboratoriais. Então, a gente não sabe se é um paciente que tem uma hematura e uma perda de função renal, que vai se incluir uma síndrome nefrítica. O exame físico, ele diz sem alterações, mas é sempre bom que vocês coloquem a pressão do paciente, né? Porque pressão em nefrologia muda muito a conduta, mas eu suponho que seja um paciente que tenha a pressão arterial normal, que não tenha diabetes, não tenha nada. Mas, assim, lógico, a gente tem que pedir ureia, creatinina, para a gente saber se essa paciente com hematúria significa sangue na urina. De onde está vindo esse sangue, a gente quer saber, né? Então, pode ser que esse sangue não seja nem na urina, seja alguma coisa, por exemplo, alguma alteração vaginal. No caso dessa paciente, ela está na menopausa. Ela não menstrua mais, né? Mas em alguns casos a gente tem que atentar a isso. Ou pode ser um cálculozinho que passou ali, né? Rasgou ureter e aí deu um sumário de urina com hematura. Pode ser? Pode. Então, para a gente saber se essa hematura é de origem glomerular, se essa hematura vem do glomérulo, a gente tem que pedir o exame de dismorfismo eritrocitário ou observar se no sumário de urina a gente tem cilindros hemáticos. Se existe dismorfismo eritrocitário ou presença de cilindros hemáticos, isso sugere que essa hematura é uma hematura de origem glomerular. E aí a gente precisa encaminhar esse paciente para o nefrologista para uma avaliação. Apesar de que muitos casos desses são pacientes que têm, por exemplo, nefropatia por IgA, que a gente chama de doença de Berger, que vão ter uma hematura e não vão ter nada na vida nunca. Vai ficar com hematura ad eterno e nunca vão ter disfunção renal, proteinúria, nenhuma outra alteração. Mas é um paciente que merece passar por uma avaliação, tá? Outros casos de hematura também, se vocês quiserem já adiantar antes de mandar para o nefrologista e pedir a dosagem de cálcio na urina de 24 horas e eletroforese de hemoglobina, porque às vezes um traço falciforme também é causa de hematura, e a calciúria também. Mas tudo isso são exames mais detalhados, que eu acho que o nefrologista mesmo que pode ver. E outra coisa eu pedi o dismorfismo, não tem dismorfismo eritrocitário, né? Dismorfismo eritrocitário é negativo, e o paciente também não tem cilindros hemáticos. E aí, o que eu vou fazer? Então, você pode pensar que essa paciente tem 67 anos, né? Ela pode estar com câncer de bexiga, por exemplo, pode precisar de uma cistoscopia. Então, já nesse caso, sem dismorfismo eritrocitário, positivo, sem cilindros hemáticos, sem disfunção renal, sem nada, já não encaminharia para o nefrologista, encaminha para o urologista, para ele ver se pode ser um câncer de bexiga, por exemplo. Talvez é um paciente que precise fazer uma cistoscopia. Então, essa seria mais ou menos minha orientação em relação a esse caso 1. A gente pode ir para o caso 2. Caso 2 é uma paciente do gênero feminino, de 87 anos. Essa paciente já é mais complexa, né? Diabética, hipertensa, tem insuficiência cardíaca, tem uma fração de ejeção reduzida, né? Então, assim, já tem risco para edema, hipotireoidismo, e está numa doença renal estágio 3D, né? A gente vê aí o cálculo do clearance, e aquilo que eu falei para vocês, como é importante a gente calcular esse clearance, né? Alguém perguntou aí, no caso do câncer de bexiga, eu não consegui ler. Gleide, você quer perguntar agora ou deixar para depois? Se você quiser responder, ela diz o seguinte: no caso de câncer de bexiga, a ultrassonografia das vias urinárias poderia vir normal? Pode sim, principalmente se for um câncer de bexiga bem precoce, porque ele só tem na parte interior, na parede da bexiga. Às vezes até a tomografia vem normal, né? Nem sempre você tem que ter um espessamento, uma tumoração, uma imagem. Às vezes é um câncer ali de parede infiltrando e você não consegue ver no exame de imagem, tá? Então, realmente, às vezes acontece. E por isso que eu falei que a hematura a gente tem que valorizar mesmo, né? Porque às vezes é um câncer de bexiga bem inicial que o urologista trata e essa pessoa fica curada, né? Então, a gente está onde mesmo, gente? Aqui na ICC, né? Desse paciente. Então, paciente com hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, reduzida hipotireoidismo, né? Essa paciente se apresentando com queixa de dispneia aos esforços. Tem aí as medicações todas que ela faz uso, só vou chamar a atenção para vocês, que é uma paciente que usa furosemida 80 mg dia. Aí também queria orientar vocês. Ele colocou assim, que é uma paciente que usa 80 mg dia. Sempre coloquem, ela usa 80 mg dia 2 de 40 de vez, ou ela usa 40 duas vezes, entendeu? Que nem ele colocou ali, ó, ele coloca, tá vendo que ele coloca insulina glargina, 40, tracinho 0, tracinho 24. Se puder fazer assim também com diurético, com todas as medicações é melhor, porque isso faz toda a diferença, entendeu?
Tem também, é um paciente que usa também a presolina, né? E depois eu até me lembro de falar uma coisa importante do diurético para vocês, que eu acho que vai ajudar bastante, mas eu não posso me esquecer da furosemida, mas mais na frente me lembre para eu não perder aqui o rumo, né? Então, tem dizendo que esse paciente tem um potássio de 5,3, tá? E tem um relato aí de que teve uma pré-síncope, uma lipotímia associada ao uso de medicação antipertensiva. Então, o médico coloca que ele fez o quê? Ele suspendeu a presolina e colocou espironolactona em dias alternados, né? E pediu a função renal para ver se introduz IECA. Então, o que eu faria para esse paciente, né? Primeiro, vejam bem que a espironolactona é um diurético que ele aumenta o risco de hiperpotassemia. O paciente já está com potássio um pouco alto, né? Limítrofe. Então, eu não colocaria espironolactona nesse caso para efeito diurético. Como ele botou só 25 miligramas, talvez ele tenha colocado pensando em remodelação cardíaca, em controle de insuficiência cardíaca. Sendo assim, eu acho que tudo bem, né? Seria uma boa, mas a gente teria que acompanhar o potássio, mas não é contraindicação, não, tá? E esse paciente, pelo que a gente viu, estágio 3B, sino diabético, ele merece o quê? Ele merece o IECA ou BRA, né? O lisinopril, o captopril, ele não está usando nada disso, é um paciente que merece colocar, e como a gente falou lá na frente, coloquei, a função renal caiu mais que 30% ou na taxa de filtração glomerular, eu vou encaminhar ele para o nefrologista, já não é mais comigo, porque aí já tem alguma coisa complexa mais, tá? Esse paciente, mesmo sendo estágio 3B, eu acho que é um paciente que mereceria uma avaliação com nefro, porque é um paciente complexo, né? 87 anos, né? Bem idosa, hipertensa, diabética, ICC, pode desenvolver uma síndrome cardiorrenal. Então, assim, uma coisa que é um paciente mais complexo, eu acho que mereceria, apesar do protocolo não dizer que precisa de um nefro. Mas se eu atendesse, assim, fosse sugerir, eu sugeriria mandar para o nefro, tá? Então, eu coloquei aí tudo que vocês devem pedir de acordo. Isso tudo que eu coloquei está lá naquele diapositivo do estágio 3B. Então, não foi nada diferente do que eu já falei previamente, certo? E eu botei também, acrescentei solicitar uma avaliação cardiologista, que é um paciente que tem insuficiência cardíaca e que talvez ele tenha até um baixo débito, né? Ele não, ela. Porque está andando, está fazendo dispneia dos esforços, então às vezes está fazendo baixo débito o paciente, e aí precisa ajustar aí alguma coisa para melhorar a fração de ejeção, para poder perfundir o rim melhor, são realmente casos complexos. Alguém perguntou aí, eu acho que a gente pode deixar as perguntas para depois, né? Para a gente não... É melhor para não interromper o seu raciocínio, Pronto, né? pode ser? Vou tentar ser mais rápido no caso. Então, são 5 casos só. Vamos para o caso 3. Paciente de 35 anos, com dor em flanco esquerdo há um mês. Uma ultrassom com nódulo em rim esquerdo, nódulo de 1,2 por 0,9, né? Então, solicitou um parecer da nefrologia. Só para vocês saberem, geralmente nódulo e cisto renal quem acompanha mais é o urologista, não é tanto o nefro, mas a gente também acaba acompanhando, né? Então, a avaliação de nódulo renal, geralmente a gente precisa de tomografia e ressonância. A ressonância vê com mais detalhe, realmente, mas a tomografia é um exame mais rápido, né? Mais fácil de você fazer, mais fácil de conseguir pelo SUS também, né? Eu acredito. Tem o negócio da claustrofobia, tem muitos pacientes que não conseguem entrar na máquina de ressonância, precisam de sedação, então aumenta até o custo do procedimento, né? E o número de profissionais que tem que estar disponíveis para fazer esse exame. E tem o caso também de que a TC é compatível com implantes metálicos. Então, paciente que usa carro de desfibrilador, marca-passo, você manda para TC. Se você precisa de uma imagem mais detalhada, caracterizar o nódulo melhor, você pode considerar uma ressonância. Mas eu acho que nesse caso aí, uma TC está de bom tamanho, tá? A gente sempre, lembrar de solicitar a função renal, né? O paciente não me falaram se tem ureia creatinina, suponho que seja normal. Exames gerais para investigar essa dor abdominal, lembrando que nódulo renal não dói, né? Porque ele não tem distensão da cápsula, inflamação, é só um nódulozinho que está ali, principalmente esse que é bem pequenininho. Geralmente, os nódulos menores do que 2 centímetros de diâmetro, eles são nódulos benignos e que não necessariamente a gente tem que ficar muito preocupado, não. É mais o acompanhamento desse nódulo que vai dizer
se esse nódulo tem características de maligno ou não, ou então também se ele tiver características de cisto complexo, se ele tiver um realce maior na tomografia, né? Mas para esse caso, sugeriria fazer uma tomografia e pedir a avaliação do útero. Caso 4 agora. O caso 4 é um paciente de 22 anos, assintomática com rim ectópico na fossa ilíaca esquerda. Tá vendo que eu estou mostrando aí para vocês que são casos que fogem o que Gleides tinha me pedido, na verdade, né? Que é orientação em atenção básica. É como se fosse interconsulta. Mas aí eu botei justamente para vocês verem que isso aí também a gente consegue dar um suporte e responder, né? Se a gente conseguir que a nefrologia faça esse trabalho. 22 anos, assintomática, tem um rim ectópico na fossa ilíaca esquerda, não tem alteração nos exames laboratoriais, e o ultrassom, ele colocou assim, ultrassom em anexo, não consegui ver esse ultrassom, mas vou considerar normal também, tá? Ele solicita o parecer da nefrologia e como deve ser o acompanhamento dessa doente, anual, semestral, né? Encaminha ou não encaminha para o nefrologista. Então, assim, esse paciente, ele não precisa ser encaminhado para o nefrologista, essa paciente, né? Ela não tem evidência de hidronefrose, o rim contralateral não é um rim hipertrofiado, que sugira que o outro rim não esteja funcionando, ela tem função renal normal, então ela não precisa de investigação adicional, simplesmente na parte genética lá, quando nasceu, que teve aquela migração de rim dos órgãos, quando era bebê, o rim ficou lá na fossa ilíaca. Então, só isso. Mas, assim, você não tem uma obstrução de ureter, você não tem hidronefrose, você não tem nenhuma alteração, o rim dela está funcionando normal. Deixa lá, a gente vai repetir ultrassom e função renal a cada 2 anos para acompanhar. Se der alteração, encaminha para o nefrologista. Agora, no momento, não tem indicação de nefrologista. E o último caso, para a gente finalizar, o caso 5, é uma paciente de 44 anos, né, previamente IGE, edema de membros inferiores a 1 mês, que está ascendente com priora progressiva, no momento com edema até raiz de coxa. É um etilista importante, tabagista importante, os exames têm hipobulimia, proteinúria e discreta hemoglobinúria, né? Aí eles mostram aí todos os exames, chama atenção uma albumina baixa, um colesterol alto, a creatinina desse paciente era normal, deixa eu ver se eu consigo ver, de 1. É normal, a serologia negativa, o traço de abdômen normal, né? Fala que a pressão do paciente está normal e de exame físico só tem essa alteração mesmo, né? Então, ele suspeitou de síndrome nefrítica ou nefrótica. Na verdade, nefrítica eu acho que não é, porque o paciente não tem hipertensão, né? Deve ser síndrome nefrótica mesmo. Ele solicitou uma proteinúria de 24 horas, corretíssimo, né? Até porque uma das coisas para a gente dar o diagnóstico de proteinúria de proteinúria nefrótica é uma proteinúria que está acima de 3 gramas, né? Então, a gente precisa realmente fazer a urina 24 horas. Mas, se vocês não tiverem disponíveis, tiverem dificuldade, a gente pode pedir a dosagem de albumina creatina, a relação albumina creatina na urina, ele traduz como se fosse a proteinúria de 24 horas também, tá? Ele equivale. Ele iniciou a furosemida, tá? Dizendo que está ajustando de acordo com o peso diário, né? Então, minha conduta já foi solicitada a proteinúria, que eu ia sugerir, né? Adiantar os exames que podem sugerir alguma coisa associada a essa síndrome nefrótica, FAM, complemento, essas todas as doenças autoimunes que podem estar associadas, né? O controle do peso diário, ou com volume de urina de 24 horas, ou peso. Geralmente o peso é mais fácil, né? A gente geralmente costuma pesar o paciente todo dia em jejum, para ver quanto que ele está perdendo. Porque se ele perder demais, significa que ele perdeu tanto que pode isso causar uma desidratação e piora da função renal. Então, o ideal é que ele perca 1 quilo dia, no máximo 2 quilos ao dia. Reduzir a ingestão de sódio, uma dieta normoproteica, não é porque o paciente tem síndrome nefrótica e está com perda de proteinúria que a gente vai restringir a proteína, porque já está bem claro isso, de que se você restringe a proteína, você não melhora a síndrome nefrótica, você aumenta a desnutrição. Então, não é para diminuir, mas também não é para dar uma dieta hiperproteica, né, tá? E a furosemida que ele introduziu, eu acho que eu estou de acordo, 2 ou 3 vezes ao dia, pode associar também o tiazídico, espironolactona, e vai tateando o peso. Se perdeu muito peso, para um pouquinho. Se não perdeu tanto, aumenta, dobra a dose, né? Iniciar lisinopril, losartana, Luzieca e os BRA, porque reduzem, né, a proteinúria, então a gente tem que iniciar mesmo, lembrando que se queda na pacificação glomerular maior do que 30, a gente vai mandar para o nefrologista. Monitorar potássio, alcalose metabólica, principalmente por conta do uso
da furosemida, né? E encaminhar mesmo ao nefrologista, porque ele tem uma síndrome nefrótica mesmo, provavelmente esse paciente vai ter uma proteinúria de 24 horas maior do que 3, 3,5 ou até mais, né? E muitas vezes, para guiar o tratamento da síndrome nefrótica, a gente precisa de uma biópsia. Quem indica a biópsia é o nefrologista, que às vezes pode ser uma glomerulosclerose focal, segmentar, pode ser uma glomerulopatia membranosa, pode ser uma GES associada a HIV, apesar de que ele tem até HIV não reagente. Enfim, pode ser milhões de coisas, né? Pode ter até um tumor por trás disso tudo aí, causando essa síndrome nefrótica, ser uma membranosa. E aí, realmente, esse é um paciente que eu encaminharia para o nefrologista, só orientaria, assim, ao médico que me mandou isso, de repente adiantar alguns exames e fazer o diurético mesmo que ele fez, né? E eu acho que é isso. O que eu ia falar para vocês do diurético, antes que eu esqueça, é o seguinte, eu não sei se vocês veem muito isso na prática de vocês, e como eu falei, eu não estou mais trabalhando muito no SUS, mas eu via muito assim, paciente usa um comprimido de Lasix de manhã e meio comprimido de tarde. E isso não é correto, tá, gente? Porque, assim, inclusive a gente vê muito até cardiologista usando isso, fazendo dessa forma. Essa não é a melhor forma a gente vê nefrologista também, essa não é a melhor forma de se usar a furosemida, porque cada pessoa responde a uma dose de furosemida. E como é que você vai saber qual é a dose que a pessoa responde? De acordo com a quantidade de urina que aquela paciente apresenta, né? Então, seu João chegou ali. Seu João, eu botei um diurético, e aí, como é que tá? Depois que o senhor toma esse remédio, o senhor faz xixi? Ah, doutora, eu não faço nenhum xixi. Então, seu João, eu vou botar um de manhã e um de tarde. Não adianta, porque com uma furosemida, um comprimido, ele não faz xixi. Você vai fazer o quê? Dobrar para 2. Seu João, então você vai tomar dois comprimidos de furosemida. E aí, seu João, com 2, fez o xixi? Fiz, doutora. Então, não adianta você aumentar para 3. Se você quer aumentar o efeito diurético, você bota 2 agora de manhã e 2 de tarde. Não adianta botar 2 de manhã e 1 de tarde. Não sei se eu consegui ser clara na minha mensagem. Mas, assim, a furosemida, ela tem uma dose para cada pessoa, né? Pacientes renais crônicos que já estão usando furosemida há muito mais tempo, eles fazem hipertrofia tubular e eles vão criando resistência. Então, a prescrição de furosemida 1 de manhã, meio de tarde, não é correto. Porque, assim, ou ele responde a 1 ou ele responde a meio. Você tem que saber primeiro qual a dose que ele responde. E aí, se você quiser aumentar o efeito diurético, você aumenta o número de vezes. Eu acho que é isso, gente, que eu tinha para falar. Aí tem essa pergunta aqui, não sei se você quer ler, que é de Andréa. Depois de quanto tempo da introdução do IE-CABRA, devemos recalcular a taxa de filtração glomerular? Geralmente, em torno de 4, 6 semanas. Vitória pergunta, dá para você ler aí? Não está aparecendo para mim. Não sei se a TC dos nódulos renais é com contraste, a tomografia, né? É com contraste? Para avaliar nódulo, tem que ser com contraste. Uma questão... A ressonância também, né? Se for um paciente que não pode usar contraste, porque tem alergia, algum problema, a gente pode lançar mão da ressonância, porque é o gadolínio, então o contraste que não é nefrotóxico igual, né? Verena, no caso de pacientes adolescentes e adultos, por exemplo, que tem cálculo renal, a gente mora numa região quente, Nordeste, né? Então, o que você aconselha? Porque tem pessoas que têm com recorrência, né? A cada 2 anos, anual. Sim. Enquanto nefrologista, você tem algum aconselhamento para... Porque deve ter muitos casos assim no território e que os colegas lidam com isso no dia a dia. Sim. Na verdade, assim, cálculo renal, a gente tem que investigar qual é a causa do cálculo, porque às vezes você pode prevenir. Então, assim, é um paciente que tem hipocitratura, aí você faz a dosagem na urina de 24 horas. É um paciente que tem hipercalcemia, por que está com hipercalcemia? É algum câncer, é alguma coisa? Então, assim, é isso geralmente que a gente faz. O que acontece é que os pacientes com cálculo renal, eles morrem de dor, vão na hora para emergência, resolvem a dor e depois esquecem, não vão para o urologista e nefrologista nunca mais. Isso é bem típico do paciente que tem cálculo. Fica desesperado e depois não vai nunca mais, né? E aí você precisa de uma dieta, né? Uma coisa importante que você tocou no assunto, apesar da grande parte dos cálculos serem formados por oxalato de cálcio, a dieta não deve ser pobre em cálcio. Porque se você botar uma dieta pobre em cálcio, o rim vai absorver mais, vai aumentar a chance de cálculo. É uma dieta normal em cálcio, porém pobre em sódio.
Então, a restrição de sódio também é orientada para os pacientes com cálculo renal. Mas, como eu te falei, cada caso é um caso, porque existem cálculos de ácido úrico, cálculos de oxalato de cálcio, tem pessoas que formam cálculo simplesmente porque tem hipocitratura, e você tem que dar citrato de potássio, então é uma coisa mais complexa. Também é um paciente que tem que ser avaliado por nefro ou uro, né? Geralmente até quem investiga mais essa parte metabólica é o nefro mesmo, né? Pode ser que tenha um PTH alterado por trás, uma doença mineral óssea, entendeu? Então, é todo um caso complexo. A maioria é genético, nasce com tendência a cálculo mesmo. E aí, para prevenir essa história de beber muita água, previne, né? Não é todo mundo que deve beber muita água, a gente deve beber água. As pessoas normais, que têm o centro regulador da sede normal, que não é o idoso, não é o bebê, se eles tiverem sede, eles vão pedir. Então, assim, não é para a gente ficar... Eu acho engraçado isso. Eu sei que vai causar até algum... Acho que causa até alguma... interrogação, isso que eu vou falar, mas é verdade. Controvérsias, né? Na verdade, não é nem controvérsia, mas é porque está tão na cabeça das pessoas. Eu acho engraçado que na cesárea mesmo, todo mundo com aqueles garrafões de água, assim. Tem que beber água, tem que beber água. Eu falo, gente, você não tem que beber água, você tem que beber água se você tiver sede. Porque um copo de água antes não sei o que, faz não sei o que funcionar melhor. Não, gente, tipo, você vai só excretar mais água, você vai fazer mais xixi, entendeu? Tipo assim, a água, seu organismo, ele é feito de uma forma tão perfeita que se você tiver numa praia jogando futebol e comer muita batata frita, você vai querer o quê depois? Um monte de água. Então, porque você ingeriu muito sódio e desidratou. Então, assim, não precisa essa neura com a água, não. É diferente do paciente que tem cálculo. O paciente que tem cálculo, ele realmente precisa beber mais água que o habitual. A gente orienta 2, 3 litros ao dia, está sempre bebendo, para poder prevenir isso aí, né? Diluir a urina. Mas o paciente que não tem cálculo, não tem tendência, não adianta ele beber muita água para prevenir o cálculo. Não é assim, entendeu? O cálculo para ingestão de quê? Como devo, Joyce que está perguntando, como devo realizar o cálculo para ingestão de água? Porque isso é uma questão realmente do cotidiano, né? Aqui mesmo reclamam comigo que eu não bebo água. Mas não tem cálculo para ingestão de água, não, tá? Como eu te falei, se a pessoa é normal, lógico que eu não vou botar aqui casos específicos, né? O idoso, ele não tem o centro da sede adequado, né? Inclusive, eu tenho atendido inúmeros casos de paciente com sódio baixo, idoso, porque o pessoal oferece um suquinho, uma sopinha, e tome uma aguinha, e tome água de coco, e tome isso aqui. O paciente vai lá e aparece para mim com hiponatremia, de tanta água que o povo dá para ele. O idoso não tem um centro regulatório e vai bebendo água, né? Então, assim, as pessoas que têm o centro regulatório normal, você vai beber água quando você tiver sede. Você não vai fazer uma... Porque a ingestão de água tem a ver com a osmolaridade, né? Então, não adianta você ficar na neurose de que tem que beber muita água. Não, agora sim, como é que você sabe que você precisa beber mais água? Você olha o seu xixi, né? O xixi tem que estar clarinho, você tem que estar fazendo xixi normal. É aí que você sabe. Estou fazendo xixi normal, o xixi está clarinho, eu estou bebendo água direitinho. Não existe um cálculo assim. Agora sim, hoje em dia existe medicina integrativa, automolecular e tal, que o pessoal estabelece aí, mas assim, não é o que eu conheço, que eu não tem base científica, pelo menos não na medicina tradicional, entendeu? Mas, enfim, é um tema polêmico, que eu acho que nem vale a pena a gente adentrar agora, né, Verena? Não. Aqui no chat não tem mais... Mas você falou no início, esse tema gera um pouco de polêmica. Sim, sim. Inclusive, aqui no chat não tem. Se vocês quiserem, pessoal, aqui é o momento, né? Um momento importante para vocês estarem tirando as dúvidas, né? Com o Verena aqui, especialista, para apoiar vocês aí no território. Então, isso aqui é importante e vamos aproveitar, né? Enquanto isso, Verena, o que é que você traz pela sua observação, pela sua experiência, né? Você observa já também muitos casos em criança, ou mais nessa faixa de idoso, adulto, ou não tem? De doença renal? Sim. Doença renal, a gente vê mais em pacientes diabéticos e hipertensos, né? A grande causa no mundo mesmo é diabetes e hipertensão. É o que tem que cuidar mesmo. E, infelizmente, a gente vê ainda muito, hoje em dia, muito na população mais pobre, né? Que é quem não consegue cuidar direito do diabetes, não consegue ter um bom
controle pressórico, não tem acesso a todas as medicações que a gente, né, dispõe hoje em dia para controlar açúcar e tal. Então, a gente acaba vendo isso mesmo, né? Eu, atualmente, eu não estou mais atuando em clínica de diálise, eu fechei meu consultório depois que eu tive neném. Eu estou com a menininha de 5 anos, parei de atender consultório. Mas o que eu via muito é que as pessoas realmente são pessoas mais que não têm acesso à saúde mesmo, infelizmente, né? Porque é uma doença que a gente consegue realmente retardar, a gente consegue controlar, né? Consegue, assim, retardar ao máximo a progressão, se a gente tiver conhecimento, se a gente tiver acesso à saúde. Então, é isso que eu digo, os médicos que estão aí na frente que vão fazer toda a diferença em ver um sumário de urina alterado, porque é muito comum, inclusive até com uma funcionária minha, ela ficou grávida, desenvolveu uma proteinúria, e aí ela até perdeu o bebê, e fez uma disfunção renal e tal. E na hora ela virou para mim e disse assim, dona Verina, mas eu tinha meus exames todos normais e tal. Quando eu peguei os exames dela prévios, de anos atrás, todos os exames dela já tinham uma cruz de proteinúria, 2 cruzes. Então, provavelmente, era uma paciente que tinha um lúpus e que engravidou e fez uma trombose e perdeu o bebê. Enfim, era uma paciente que já podia ter sido investigada, entendeu? Só que a gente, às vezes, não dá valor. Ela mesma disse que o médico dela falou assim, mas isso aqui, essa proteína aqui é normal, da gravidez. Eu não sei. Não tem proteinúria, não é normal. Proteína, a gente só tem proteinúria na febre, né? Quando a gente tem febre, realmente a gente tem o sumário com proteinúria. Mas fora isso, se tem proteinúria, tem alguma coisa, a gente tem que investigar. Né? Não é para deixar para lá só porque é uma cruz, 2 cruzes. Foi sujeira do sumário de urina, foi não sei o que, não é. Então, eu acho que, assim, os profissionais que estão aí na frente são os principais, porque são eles que vão detectar e que vão encaminhar para o especialista, né? Eu estou lembrando agora, importante esse exemplo que você trouxe, para servir de alerta, né? No Mas território, com a a gente prevenção, pega né? muito, ou A então a gente pega, prevenção. assim, jovem, eu fui um dia, passei mal na emergência, eu estava com hipertensão. Aí, 6 meses depois, eu fui de novo com hipertensão. Eu falei assim, mas você nunca investigou essa hipertensão? Então, o médico me deu um remédio e eu fui para casa e nunca mais vi, porque eu não senti mais mal, não senti nada. Eu falei, mas nem sempre a hipertensão vai fazer você sentir mal, né? E você não investiga quando vai ver o paciente já está com uma doença renal crônica e hipertensão maligna, mas ele é jovem, ninguém investigou, achou que era estresse, achou que era... Então, né? Acho que isso, e o feijão com arroz ambulatório. É isso mesmo. Realmente, Né? pessoal, Então, que acho que é isso, é mais esse alerta mesmo, da gente ter essa atenção, encaminhar para o especialista quando precisar mesmo, né? Porque, assim, a gente precisa mesmo da opinião do especialista, por mais que a gente saiba e domine o assunto, tem coisas que são tão específicas, né? Que é a a gente não segunda consegue, opinião. mesmo ter o domínio, né? Então, acho que é isso mesmo, é pedir ajuda e estar atento, né? Eu costumo sempre falar que eu acho que o bom médico não é aquele médico que sabe tudo, mas é aquele médico que tem o cuidado e o respeito com o paciente, de olhar os exames com calma, de fazer um exame físico detalhado, porque se ele encontrar algo alterado, ele vai saber pedir ajuda. Então, essa é a diferença entre o bom médico e o mau médico, né? Não é o conhecimento em si. É você estar ali disposto a detectar alguma coisa, não sei o que é isso, eu vou pedir ajuda. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu Em sempre todas falo as isso. profissões, né, Verena? em todas as Em todas as profissões, profissões, exatamente. né? Eu, graças a Já, Deus, nunca tive problema em pedir ajuda e até hoje eu peço mesmo, né? com certeza. Tem coisas que eu tenho dúvida até na nefro mesmo. A gente me ajuda aqui, o que é isso? Aqui eu não estou entendendo o que está acontecendo com esse paciente e tal. E se a gente tem humildade e seriedade no atendimento, a gente consegue fazer melhor pelo doente, né? Eu acho que é isso, às vezes, até que falta, né? Em muitos de nós. Então, a gente está trabalhando sempre isso, de que se você atender com paciência, com atenção, olhar o doente direito, olhar os exames direito, você não vai deixar passar nada. E quando precisar de ajuda, a gente vai saber pedir. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? E na dúvida, né, como você acabou de dizer, procurar o colega, né, e a busca de uma segunda opinião formativa para o bem-estar, né, para cuidar da saúde daquele paciente. Joyce diz aqui que você esclareceu tudo muito bem, que é por isso que não tem dúvidas. Gente, eu peço desculpas aí pela confusão com o aplicativo, que eu falei com o Adeildo, que eu sou totalmente anti-tecnológica, eu sou muito ruim de tecnologia. Mas, enfim, mas deu tudo eu certo. espero ter contribuído e pode deixar que eu vou ajustar com o Gleides sobre esse negócio da aula, dos slides, para deixar as orientações direitinho, que eu acho que facilita muito, né, para ver assim, os parâmetros de pressão, de exames, de quanto encaminhar para o nefrologista.
Aí eu vou tentar deixar tudo bem organizadinho, vou falar com o Gleice, depende dela para botar no site de vocês, eu acho. Porque Não, aí acho que agiliza o atendimento de vocês, né? quando você fizer esse Eliane também diz aqui, muito Obrigada, Eliane. esclarecedora. Quando você fizer esses ajustes para a gente colocar no site, você pode encaminhar para a gente, para a teleeducação. Certo, certo. Aí a gente eu vou entra em contato fazer, comigo. assim E que aí, der, eu então, faço. Mas se você quiser deixar também o telefone lá da CRAI, alguém tiver alguma dúvida e precisar, eu estou à disposição para ajudar, assim, no que eu puder, né? Que tiver ao meu alcance. esses slides de hoje, então a gente aguarda um pouco para que você acrescente ou vai colocar se você quiser, você pode disponibilizar o slide, tira os exemplos, né? Porque os exemplos eu acho que não, só até ali a parte antes dos exemplos, e o pessoal pode fazer um teste para ver o que acha, se está ajudando ou não. E de repente até me dá um retorno assim, Verina, eu estou precisando saber mais isso, eu não consegui achar essa resposta, porque aí de repente a gente tenta ajustar conforme a demanda. Eu não sei se isso seria uma boa sugestão, né? A gente coloca, né? Vitória está dizendo que gostou da ideia, então a gente coloca no site. Acredito que a partir de amanhã já esteja lá naquele endereço que eu botei no chat. Pronto. E aí a gente vai observando, né, o que é que os colegas precisam mais. Podem entrar em contato. Eu acho. Maria. Alguém conseguiu entrar agora, né? Mas nos slides acho que consegue dar uma ideia boa do que a gente conversou aqui, né? Ficou assim muita coisa escrita, mas é porque eu acabei querendo deixar bem detalhado mesmo para não ter dúvidas. Ela está pedindo um outro momento, assim, viu? A gente pode fazer isso, a gente pode fazer esse teste, ver como é que eles recebem, se ajuda ou não, porque também às vezes o que eu escrevi não, na prática não funciona, então eu acho que é muito importante a gente ter esse feedback, né? E a partir daí a gente vê o que a gente ajusta, né? O que a gente pode fazer para melhorar. Isso, acho que é importante, porque na realidade tem que ser de acordo com a necessidade mesmo do território, até para evitar a progressão da doença, enfim. Não cuidando. Tanta gente esperando diálise aí, tanta gente na fila, é um negócio realmente triste, né? Que se a gente puder controlar. Eu sei que não é tão simples assim, é bem complexo, mas, enfim. É que nem obesidade, diabetes, né? Tudo isso. Cada um no seu lugar, no seu espaço, fazendo por onde, né? Tem um aí. Verena, seria legal fazer casos de DRC, né? Sim. Pode separar os casos e a gente fazer uma outra web, um outro encontro. Enfim, acho que é sempre enriquecedor essa troca, né? Sim. Nem tudo eu vou saber responder, mas eu também posso, se vocês me mandarem o caso com antecedência, de repente, se tiver alguma coisa que eu tenha dúvida, eu posso até perguntar a alguém que seja da área, que saiba responder melhor, acho que vai enriquecer, né? Porque os casos se repetem. Os casos se repetem, então acho que sempre ajuda, né? Até um outro colega de outra especialidade, né? Por exemplo, o neto e o urologista. Sim. Vitória cita aqui, né, que teve um paciente que oscilava bastante a glicemia com a insulina e a diálise. Então, os casos similares, né? Porque a diálise acaba que tira, né? É bem difícil mesmo o manejo desses pacientes, viu? Já em diálise é bem complicado. São pacientes complexos, né, gente? Não é fácil. Não é fácil para a gente e não é fácil para vocês também. O nefrologista também não tem facilidade de tirar de letra esses pacientes, não, porque são pacientes que têm tudo. Ele é diabético, ele é hipertenso, ele é coronariopata, ele já tem sequela de AVC, ele é obeso, ele é sedentário, tabagista, então não é fácil. Esses pacientes aí que vocês trabalham, eu acho que são pacientes bem complexos mesmo, que não é simples, o manejo não é simples. Você tira uma coisa, prejudica a outra, né? E somado a tudo isso, né, Verena, às vezes a resistência do próprio paciente, né? Em fazer uso de tanta medicação. Né? Não é fácil, né? Não conheço, gostei, Vitória. É bem isso mesmo, gente, é bem isso mesmo. Não é fácil. É que nem paciente com insuficiência cardíaca e doença renal, né? Que você tira a furosemida para melhorar a função renal, aí você descompensa a insuficiência cardíaca. Aí você bota a furosemida, você descompensa a função renal. Então, assim, é bem limítrofe, é bem difícil mesmo o manejo. Não é fácil, né? Não é fácil aí para vocês, não é fácil para ninguém, eu acho. Nem para o especialista também não. São várias questões, né? Isso envolve várias questões. Enfim. Então, acho que a gente já pode ir para as suas considerações finais.
Hoje a gente teve aqui, né, a presença, a nossa convidada, Verena Casqueiro Araújo, desculpa, e o título foi Orientações na Atenção Básica às Pessoas com Doenças Renais Crônicas e Estágios Iniciais. Então, doutora Verena, suas considerações finais, desde já a gente agradece, né, por você disponibilizar essa sua tarde aqui para estar trocando tanto conhecimento aqui, compartilhando com a gente. Eu que agradeço, gente, eu que agradeço. É sempre bom ter essa oportunidade, né? A gente poder ajudar, é tão bom. Eu fico feliz que vocês tenham me convidado. Eu estava numa correria, não foi, Adailton? Estava super difícil de conseguir esse horário, mas graças a Deus deu tudo certo. E espero que a gente tenha outras oportunidades também, né? É importante para mim também ter a experiência de vocês, porque como eu não estou aí na atenção básica, muitas vezes eu não sei nem quais são as dificuldades que vocês passam, e a gente lá na atenção especializada, para ajudar, é importante que a gente saiba quais são os gargalos aí da atenção básica, né? É verdade. E nós que agradecemos, e lembrando, né, eu gosto de trazer essa informação, porque nós temos aqui na sala 40 pessoas, né? Com nós duas, 42. Então, eu fico imaginando uma sala virtual, mas, ao mesmo tempo, imaginando uma sala física. Então, são pontos, né? São aparelhos ligados, mas, com certeza, tem muito mais pessoas nesses pontos. Às vezes, uma equipe, né, de 4, 5 pessoas está com aquele aparelho ali. Então, imagine como faz sentido para você, enquanto profissional, estar levando esse seu conhecimento, compartilhando com os demais, né? Então, é muito importante. Então, nós agradecemos a você, mais uma vez, e agradecendo também aos colegas que cá estão, né, com a gente, né? Eu agradeço a todos também. Amanhã nós temos também o web, no mesmo horário à tarde, fica aí o convite. E um forte abraço, viu, Verena? Tudo de bom para você. Obrigada, gente. E obrigada a todos vocês, viu, pela participação e disponibilidade. Um abraço. Beijo. Tchau.